beleza? Professor Macarrão aqui falando novamente, direto de um dos estúdios do Estúdio Fácil, para falar com vocês mais um pouquinho sobre ESA, né? Vou gravar agora a prova 2019-2020, comentando a prova de português aí, beleza? Vamos que vamos? Bora lá, vou jogar na tela e nós vamos começar. Bom, a primeira questão, para variar, é de processo de formação de palavras, né? Então, a ESA mantendo ali aquela tradição dela, faz muito sentido, né? Que caia, que apareça para vocês e às vezes apelando, né? Por exemplo, ele pede ali que a gente marque a alternativa que apresente a sequência correta, né? E aí tá falando que o item 1, bicicleta, automóvel, sociologia, é um hibridismo. Sim, o que é o hibridismo mesmo, gente? Quando a gente pega elementos de origens diferentes, tipo um radical grego com um prefixo romano, tá? Pô, Macarrão, mas dá pra saber isso? Pois é uma luta. Eu sou formado em latim, além do português, pensa bem. E eu não te garanto que eu sei a origem de cada um deles. É uma apelação, é isso que eu falei que às vezes apelam, tá, gente? É disso que eu estava falando. Aí ele pega aqui, né? Bicicleta, automóvel, sociologia. Agora, o que ele traz no 2? Olha só como é que fazer prova anterior ajuda muito, né? Ele traz a palavra embora de novo, que já apareceu lá atrás numa questão. Vamos lá, ó. É a questão da segunda provinha que eu resolvi com vocês, salvo engano, gente. Ó, aqui mesmo, ó, questão 5, ó. Ele pedia, né, aquelas que não fossem formadas por composição e punham embora no meio ali para tentar te atrapalhar, né? E, enfim, você tá veiaco agora mais ainda, já é a segunda vez que aparece a mesma palavra, né? Acho que foi 17 e 18, né? Aquela prova ali. Opa, passei. Vamos lá. Então, embora a composição, sim. Agricultura, sim. A cultura do campo, né? Maldizente, sim. Também composição. Então, certo. Então, verdadeiro, verdadeiro. Ponteira, sozinho e bombeiro. Todas elas são derivação? Sim, são todas elas derivação. Né? Eu tenho aqui eira, tenho inho, eiro. Então, derivação ainda poderia ir além, derivação sufixal e tudo mais. Então, verdadeiro, 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 verdadeiro. Tinha uma alternativa que dizia isso, né? Que a gente não faz ideia de qual era. Mas, enfim, era isso que ele queria aqui, tá? Vamos lá agora para a questão de número 2. No período, as pessoas que ele vai atender são especiais. A palavra que exerce a função de... Deixa eu pôr aqui só, né? A palavra que, perdão, exerce a função de. Olha, vamos lá, gente. Função do que? Cara, função do que você tem que, primeiro de tudo, ver se ele não é conjunção integrante. Quando o que é conjunção integrante? Quando você consegue trocar o que? Por isso ou algo. A outra função, na verdade, pode começar tanto com uma quanto com outra, tá? Que as duas são muito recorrentes, beleza? A outra função do que, muito recorrente, é com pronome relativo. E aí, quando que eu sei? Troca por o qual, a qual, os quais, as quais. Acabou. Então tá lá, no período, as pessoas que ele vai atender são especiais. As pessoas isso, algo? Não. As pessoas as quais ele vai atender, opa, Deus, significa então que ele é um pronome relativo, como veio aqui na resposta. Questão fácil, tá? Você não tem o direito de errar. Se liga. Questão de número 3 já diz assim para nós, ó. Quanto ao sujeito, assinale a alternativa cujo termo destacado esteja corretamente identificado. E aí a alternativa que eles colocaram como correta, infelizmente, mais uma vez lamentando, né? A gente não consegue ver as outras. Falam por mim os abandonados de justiça, os simples de coração. Quem falam por mim? Os abandonados de justiça, os simples de coração, que não necessariamente são as mesmas pessoas, portanto eu tenho dois núcleos, eu tenho, né, um núcleo aqui, ó, abandonados, e eu tenho o outro núcleo aqui que é o simples. Então, núcleo abandonados, núcleo simples. São dois núcleos, portanto eu tenho um sujeito composto. Mais uma vez, caindo em cima da questão de função sintática, e isso é fato que vai aparecer para vocês alguma coisa, tá bom? Questão 4 e 5 são questões que eu vou passar bem rapidamente. Elas não são de interpretação de texto, exatamente falando, elas são duas questões de vocabulário, ou seja, nas duas últimas provas
a ESA pediu questão de vocabulário. No caso aqui, pediu 2 logo de uma vez. Tá? Ok? Então, ficar atento é leitura do texto ali, do contexto, entender, tentar buscar o entendimento máximo ali para não falar besteira. Tá? Agora voltemos, né? Questão 6. Na frase, vivia-se uma era na qual... Taranã, taranã. O ser ligado ao verbo viver tem o mesmo valor em... Tá. Vive-se uma era na qual. Normalmente, o verbo viver é um verbo intransitivo. Normalmente. No entanto, aqui ele está como VTD. Por quê? Está vivendo o quê? Uma era. Tá entendendo? Então, aqui ele não é VI, aqui ele está como VTD. Quando eu tenho VTD mais C, que vem depois é sujeito, uma era, sujeito. E este C aqui tem a função de pronome ou partícula, né? Também pode ser chamado pronome apassivador ou partícula apassivadora. Então ele quer aquela em que o C tem o mesmo valor, né? Ou seja, em que ele seja também um pronome apassivador. O que eu tenho que achar, gente? Tem que achar VTD. Fez-se novo silêncio dentro do quarto. Quem faz alguma coisa. VTD mais C, mesmíssima função. Portanto, resposta correta. Tá? A questão 7 seria muito interessante ter as alternativas todas, mas infelizmente, repito, resmungando mais uma vez, não temos, né? Mas vamos que vamos com o que temos aqui. São substituições gramaticalmente válidas ao modo imperativo, exceto. Gente, eu tenho um modo imperativo que expressa ordem, pedido, desejo, né? Eu falo assim, ó, compre esse livro. Compre esse livro. Imperativo, beleza. Tá? Mas eu podia escrever isso de outra forma. Comprar esse livro. Ou comprar o livro. Né? É uma forma de eu mandar sem usar exatamente o modo imperativo. Tá? E aí ele quer que você, né, nas substituições, todas elas são válidas, mas uma não. Exceto, né, esse exceto está aqui para deixar bem claro que uma não será válida. Direi uma palavra aos que me ajudarem. Realmente, se você observar, não tem nenhum valor de ordem, pedido ou desejo. Por quê? A ideia do imperativo, independente de estar no modo imperativo, é de ordem, pedido, desejo. Então não tem para onde correr. Aqui não tem isso, então foi. Tá? Questão 8. Marque a alternativa em que o sinal indicativo da crase foi empregado de acordo com a norma. Olha só, gente, também seria muito bom ter as alternativas, porque a gente vai vendo o que não serve, né? Mas a correta está aqui. Iremos àquela reunião. Quem vai, vai. A. Mais o A do aquela. A. Isso acontece com o A do aquela, mas acontece também com o A do aquele e também com o A do aquilo. Tá? Acontece com qualquer um desses 3 pronomes demonstrativos aqui de terceira pessoa. Tá? Então é correta? Corretíssimo. Beleza. Olha só, gente. Essa prova aqui cismou também com a função do C, né? Função de C e função de Q, cara, é a troço que você tem que saber. Não tem como não saber para fazer uma prova dessa não, tá? Ó, há boas razões para crer que se iniciou uma reação em cadeia. Quem inicia aqui, inicia alguma coisa, VTD mais C, uma reação em cadeia foi iniciada, né? Então, do que ele está falando aqui? Este C é pronome apassivador de novo. O C adquire função pronominal, tá? Período em que o C é um elemento com outro valor, ou seja, diferente desse, é. E aí ele traz aqui, se isso não for capaz de chocar o leitor. Se conjunção condicional. Pronto. É diferente? É. Então eu tenho que saber a função do C, tenho. E do que? Também bastante. Caiu nessa prova, vocês lembram também. Né? Vamos que vamos. Aí vem uma questãozinha de figura de linguagem. Meio que prova sim, prova não, aparece uma figura de linguagem perdida aí, estatisticamente. Né? Analise os exemplos que seguem quanto à figura de linguagem e marque a alternativa correta. João é meu irmão. Pedro, primo. Estranho, né? Essa vírgula está suprimindo aqui. É meu primo para não repetir, né? Isso aqui tudo que estava antes. Beleza? A ideia é essa.
Então, eu tenho aqui a vírgula fazendo esse papel. Existem duas figuras de linguagem muito parecidas, gente. Elipse e zeugma. Aqui há o zeugma. Por quê? Quando você omite algo, as duas são a omissão de algum termo, tá? Que fica subentendido. Na elipse, o que está subentendido é somente pelo contexto, mas não no texto. Ou seja, não aparece de fato, mas você consegue saber. Por exemplo, o sujeito, quando você oculta, né? Começa uma frase assim, cheguei. Não apareceu em lugar nenhum antes necessariamente, mas você vai saber que sou eu, porque eu usei cheguei. O zeugma é quando você omite algo que já apareceu no texto em si. Beleza? Ok? Então, João é meu irmão, Pedro é meu primo, né? Você está omitindo uma coisa que acabou de aparecer. Que noite escura? Trata-se de fato de um pleonasmo, porque a noite já é escura. Então, noite escura é redundante, está falando duas vezes a mesma coisa. Tá? E os brasileiros somos alegres é uma construção típica que a gente chama de silepse. Os brasileiros, quem está falando é brasileiro, ele se inclui, então ele usa a primeira pessoa do plural na hora de flexionar o verbo. Então usa aqui a ideia da silepse. Perfeito? Ok? Bom, vamos para a questão 11, que diz assim. Sobre a pontuação do período, tá lá. Nesse julgamento, porém, deve-se considerar... Tarará, tarará, marque a resposta correta. Aí vem as justificativas. Seria muito interessante, mais uma vez, ver todas as alternativas, né? Porém, está entre vírgulas porque é uma conjunção coordenativa deslocada. Qualquer conjunção deslocada, opa. Uai, gente, tem uma prova aqui e eu nem sabia. Vamos lá, tô quase chegando nela. Vamos lá, qualquer conjunção deslocada tende a ser separada. Deixa eu vir com um risco daqui, porque aí não tem o risco de acontecer aqui. Ela vai ser separada por vírgula, ela vai rolar uma vírgula para ela, tá? É isso que eu tenho que saber. E a questão 12, né, vem lá, eu diria que dos últimos anos é a mais chatinha, pensando na literatura aí, tá? É a mais enjoadinha. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. De vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Um soneto de Gregório de Matos Guerra, né? O Boca do Inferno. Gregório aí tá apelando para Deus, mas não debocha ao mesmo tempo, né? O Gregório era perigosíssimo, né? Figuraça. Enfim, ele quer saber, fala o seguinte, nessa estrofe o lírico expressa uma construção de linguagem típica do barroco, conhecida como. Aí, gente, no barroco, aí quando você estuda o barroco, você traz as características, né? A gente fala de conceptismo e de cultismo. Conceptismo é a questão das ideias, é trabalhar muito bem as ideias, persuadir, convencer, informar da maneira correta, né? Enquanto o cultismo é uma questão mais formal, é uma questão mais do uso da palavra, o uso da língua ali e tudo mais, tá? Como aqui há uma questão muito mais argumentativa, muito mais em cima do campo das ideias, etc, naturalmente é conceptismo. E é essa a resposta que nós vamos marcar aqui, beleza? Aqui já é tema de redação, que não é o meu objetivo aqui. Bom, galera, foi mais uma provinha. Essa não é, na verdade é 19 e 20, mas é porque é tudo doido isso, né? Não é a última essa que já aconteceu. Não é a que aconteceu em 2019, tá? É a que aconteceu em 2018. Ainda tem a que aconteceu em 2019, que a gente ainda vai gravar, tá? Pra frente aí, antes da prova, dá tempo de vocês verem aí, tá joia? Então, bloquinhos aí de maneira geral de 15 minutos, só o primeiro que foi mais longo, né? Mas acho que vale a pena para você aí mandar bem aí, 12 questõezinhas valem bastante, né, galera? Bom, fico por aqui, espero estar ajudando um pouquinho vocês, ajudando a clarear, a ver, a tentar olhar a questão de uma forma mais objetiva, mais direta, ok? E assim vou continuar fazendo, beleza? Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.